Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 12. É uma aula mais curta hoje, vai ser mais simples, né? Eu pensei em emendar, mas acho melhor não emendar, porque o capítulo 13 é um tema muito interessante. E eu acho legal a gente falar numa aula sozinho sobre esse tema, né? Do capítulo 13. Então a gente vai deixar separado. Tá bom? Então, a gente lembra um momento histórico que a gente está aqui estudando, né? Moisés sabe que vai morrer, Moisés sabe que vai subir ao monte. Então, Moisés sabe que o povo de Israel, a nova geração, vai seguir ali com Josué para Canaã, né? Para a terra prometida. E Moisés está com medo dessa nova geração vir a se perder como a geração anterior, que foi condenada a morrer no deserto, né? Então ele está dando vários conselhos ali, né? Relembrando a trajetória no deserto e falando vários conselhos. E agora no capítulo 12 ele continua nesse sentido de dar conselhos ali para o povo. Então a gente imagina Moisés ali, né, falando para toda a congregação reunida, ouvindo ali Moisés falando, porque ele sabe que ele já tá perto de morrer, né? Então a gente lembra que já tá muito próximo dele morrer, não vai ter outra forma, não vai ter outro tempo para ele falar, então ele tá aproveitando agora e vai falar tudo agora para esse povo. O capítulo 12 é um capítulo bem interessante. A gente vai ver, né, como que vai acontecer com esse tabernáculo, né? Porque até então a gente lembra que o tabernáculo, durante esse período de peregrinação no deserto, o tabernáculo foi erguido e o tabernáculo era o centro das tribos, né? Então a gente lembra, a gente estudou isso na aula já, né? A gente está no livro de Deuteronômio, capítulo 12. Amém. A gente lembra que o tabernáculo ficava no centro, né? E ao redor dele, né, eram 4 arraiais ali, a gente lembra, ao redor do tabernáculo, né? E em cada arraial tinha 3 tribos, né? E os levitas ficavam ao contorno de todos esses arraiais, a gente lembra disso, né? Então isso era no deserto. Mas e quando chegar em Canaã? Cada um vai ter seu território. Eles não vão poder ficar em torno do tabernáculo, né? E agora a gente vai ver isso aqui no capítulo 12. Como que vai acontecer? Onde que vai ficar, né? Onde que vai ficar a presença de Deus, né? Nesse sentido. A Arca da Aliança nessa época, né? Aqui, nessa época, o que representava a presença de Deus era a nuvem, né? A coluna de nuvem, a coluna de fogo, a gente já falou sobre isso. Mais para frente, quando eles chegarem na Terra Prometida, a coluna de nuvem e a coluna de fogo vão sair, vão embora, porque eles já alcançaram o objetivo e chegaram na Terra da Promessa. E onde que vai ficar a presença de Deus ali, né? Vai tipificar ali para eles a presença de Deus, a Arca da Aliança. Então a gente vai ver isso. Onde que a arca vai ficar, né? A gente vai ver que a arca vai para Jerusalém somente com Davi, né? Então, na época de Davi, a arca vai lá para Jerusalém. Mas e antes de Davi, né? Onde que vai ficar a arca? E a gente vai ver isso. Josué mais para frente vai falar pra gente que a arca, na verdade, vai ficar em Siló. Então, esse período de juízes que a gente daqui a pouco vai começar a estudar, a arca vai estar ali em Siló. Né? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Deus vai determinar onde vai ficar a presença dele, né? Ele não vai determinar hoje onde é, mas ele vai dizer isso hoje, né? Que ele vai falar onde vai ficar a presença dele, né? Não vão ser as tribos que vão decidir qual tribo que vai ter a presença de Deus. Ele é que vai decidir onde é que vai ficar a arca, né? E assim é feito, né? A arca vai ficar em Siló, até que então Davi puxa a arca para Jerusalém, depois ele conquistar Jerusalém, né? Porque a gente lembra que as terras, né, elas levam tempo para serem tomadas, né? Não vai ser todo o território tomado por Josué. A gente lembra que boa parte vai ser tomado por Davi, boa parte vai ser tomado por Salomão, né? Ainda no tempo de Ezequiel ali vai ter profecia sobre partes que ainda precisam ser tomadas. Então é um processo longo de tomada ali das terras, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom, gente? Amém. A gente vai falar sobre Siló. A gente vai entender sobre esse local que Deus falou que era para ter a presença dele. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente já viu em Levítico 17, onde Deus disse em Levítico 17 que havia um local certo para fazer tudo que fosse relacionado a ele. E se fosse feito algo que não fosse naquele lugar que ele falou, aquilo era para demônio, não era para ele. Então agora a gente vai ver sobre isso de novo no capítulo 12, tá bom? Amém. Então agora a gente vai falar sobre Deuteronômio 12, tá bom? Então a gente lembra que Moisés está ali, a gente consegue imaginar essa cena, né? A gente imagina Moisés conversando
ele sabe que daqui a pouco ele vai subir para o monte e vai morrer, então ele reuniu toda a congregação e tá ali aconselhando todo mundo, né? Então ele tá dando vários conselhos e ele continua nesse sentido. Deuteronômio a gente já viu, quando iniciou o livro a gente viu o que significa, né? O nome Deuteronômio vem do grego, né? A primeira tradução da Bíblia foi no grego, né? Então, Deuteronômio significa, né, segunda lei, né? Então, é isso. O livro de Deuteronômio é Moisés falando a lei inteira de novo, né? Então, Moisés já havia falado a lei inteira para a primeira geração que morreu lá no deserto, né? E agora ele vai falar a lei de novo, né? A gente lembra que a lei não são só os 10 mandamentos. A lei é composta por mandamentos, estatutos e juízos. E é isso. Então, Moisés começa a explicar tudo isso para esse povo, porque se você pisasse em um ponto da lei, você feria a lei inteira e você era amaldiçoado. Então tinha que observar todas aqueles requisitos, né? Então Moisés começa a repetir toda a lei de novo para aquele povo. Então a gente lembra que Moisés está nesse sentido, né? Moisés está aqui conversando com todo mundo, toda a congregação está sentada ouvindo Moisés e Moisés continua falando sobre a lei, continua falando sobre o que eles têm que fazer, o que eles não têm que fazer, o que é bênção e o que é maldição, né? Então agora no versículo 1 diz assim: são estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus dos vossos pais, para a possuirdes todos os dias que viverem sobre essa terra. Então, na aula anterior, a gente viu que Moisés repetiu os mandamentos, né? A gente lembra que a diferença, né? Eu expliquei já o que são mandamentos, o que são estatutos e o que são juízos, né? Então, ele repetiu os mandamentos, que é o que? É a base da lei, né? Mas a lei não são só os mandamentos. Então, agora, Moisés vai começar a falar sobre a lei inteira. Então, Moisés vai repetir os estatutos e os juízos, que a gente já viu que são, né? Então, ele vai começar a repetir aqui de novo. E ele falou, ó, gente, observem todos os mandamentos, observem todos os estatutos, observem todos os juízos, né? Para que vocês fiquem bem. Raquel, obrigada. Então, para que vocês, né, fiquem bem na terra onde vocês vão. Então, no versículo 2, agora ele vai começar a falar o que esse povo tem que fazer, né? O que esse povo tem que fazer para ficar bem. Porque Moisés foi muito claro, a gente lembra na aula anterior, né? Moisés falou, ó, vocês têm diante de vocês a bênção e a maldição. Se vocês cumprirem tudo que Deus mandou, vocês vão estar no caminho da bênção. Se vocês pisarem em algum ponto, vocês vão estar no caminho da maldição. E agora, então, Moisés vai começar a falar o que esse povo tem que fazer, né? Então, Moisés, então, continua dizendo. Então, Moisés fala, ó, quando vocês chegarem lá em Canaã, vocês vão destruir todos os lugares onde essas nações adoravam os deuses delas. O que acontece? Era muito comum nesse tempo, quando uma nação conquistava outra nação, o território de outra nação, eles não destruíam os lugares onde os deuses daquela nação eram adorados. Ou eles acrescentavam os deuses deles ali, né? A gente vai ver isso mais para frente com os filisteus, quando os filisteus pegarem ali, né? A arca. Então, eles acrescentam o Deus deles aos deuses que já estavam ali, né? Isso era um costume, ou eles tiravam aqueles deuses que estavam ali e colocavam no lugar onde aqueles deuses estavam o Deus deles, né? Os deuses deles. Então, eles faziam dessa forma. Então, o que eles iam fazer se Deus não falasse isso, né? Isso era um costume daquela época. E então, eles iam chegar em Canaã. Era muito comum a adoração desses deuses pagãos em montes, né? Quanto mais alto o monte, eles entendiam que mais Deus se satisfazia, né? Tanto que a gente lembra que a gente falou sobre isso quando estudou o tabernáculo, que Deus falou que não era para fazer um altar muito alto, porque você desonra o altar quando você mostra sua nudez, né? Era o contrário do que eles achavam, e Deus explicou para eles isso. Mas era um costume pagão, quanto mais alta a montanha, mais o Deus estava se satisfazendo, o Deus lá deles, né? Então Deus fala, não, vocês não vão fazer como esses povos fazem, que vocês tomam a nação e vocês colocam ali onde aquele altar daquele Deus pagão estava, vocês vão colocar o meu altar. Não, vai ser diferente comigo, né? Não é da forma como já vem sendo feito. E é isso que Deus diz aqui. E onde que eram esses altares? Aqui diz, esses altares eram sobre montanhas, né? Sobre outeiros e debaixo de toda árvore frondosa, né?
era costume também eles colocarem altares, né, os deuses deles ali, debaixo de árvores muito grandes, árvores muito bonitas, exuberantes, né, que tinham muita sombra. E eles colocavam os deuses deles lá para fazer um mimo, sabe? Querer agradar. Eles queriam agradar aquelas pedras, né? Eles construíam deuses com pedras, né? Ficavam ali fazendo estátuas, né? E eles construíam com pedras. Então eles colocavam aquelas pedras embaixo da sombra, como se eles estivessem fazendo um favor para aquele deus e aquele deus fosse retribuir de alguma forma a eles. Então era um costume. Eles colocavam deuses embaixo de árvores, né? E é isso que está dizendo no versículo 2. Diz isso: vocês vão destruir por completo todos os lugares onde as nações que vocês vão desapossar servem os deuses deles. Ou seja, vocês vão destruir os altares que estão nas montanhas, vocês vão destruir os altares que estão no outeiros, e vocês vão destruir os altares que estão debaixo de árvores, né? Árvores com grande sombra. Então, no versículo 3, Deus diz mais: vocês vão deitar abaixo, vocês vão quebrar, despedaçar, destruir todas as colunas. O deus Baal era um deus muito conhecido entre os pagãos, e a gente vê em vários locais. A gente viu isso, né, com Balaão ali, né? Até a adoração entre os midianitas, moabitas, a gente vai ver entre os filisteus, era muito conhecido, né? Então havia adoração ali geral de Baal. E esse deus, eles entendiam que era o deus da fertilidade. A gente já falou sobre ele, né? Quando a gente estudou lá sobre Balaão, sobre a doutrina de Balaão. Então, eles entendiam, né? Que esse deus Baal, né, era um deus da fertilidade, então eles entendiam que esse deus se agradava quando eles construíam colunas para ele. Então, essas colunas que eu falo aqui são as colunas erguidas para o deus Baal. Então, eles erguiam ali, né, colunas de pedras, eles faziam colunas de pedras ali, e aquilo era uma homenagem para o deus Baal. Então toda vez que olhava para aquilo, você sabia, você identificava que aquilo era uma homenagem para o deus Baal, né? Então você ia lá e deixava alguma coisinha ali, porque aquilo era uma homenagem para o deus Baal. E Deus fala: destrói isso. Eu quero que vocês destruam isso, porque isso vai corromper vocês. Vocês vão estar andando em meio àquilo, aquele negócio profano, aquele negócio que não vem de mim, e uma hora aquilo vai começar a ser normal, né? Então, uma hora vai começar a ser comum. Então, vocês vão destruir, antes que aquilo seja comum para vocês. E também vão destruir os postes ídolos. O que eram os postes ídolos? Postes ídolos eram criados para a deusa Aserá. Quem era a deusa Aserá? Era a companheira de Baal. Então, eles entendiam, né, que eles conseguiriam um benefício maior dos deuses se eles agradassem os dois, né? O companheiro e a companheira, né? O casal. Então era isso aqui, eles estavam tentando agradar o casal. Então eles agradavam Baal com as colunas erguidas em homenagem a Baal e agradavam a companheira de Baal, que era a Aserá, construindo para ela postes ídolos, né? Então eram levantados em homenagem a ela. E Deus está falando: você vai queimar tudo isso. Tudo isso que foram levantados para esses deuses, em homenagem a esses deuses, vocês vão queimar, destruir, né? E aqui diz: além disso, vocês também vão queimar e destruir as imagens que eles fizeram de deuses, né? De forma que esses deuses jamais vão ser lembrados. E é assim, né? Às vezes é muito comum, quando você destrói tudo referente àquela pessoa passa a ser esquecida, né? É assim que acontece na história, né? Igual, por exemplo, eu não ouvi falar da minha tataravó. Então, o nome dela se perdeu na história. Porque não foi dando uma sequência, não tem fotos, nada, né? E é nesse sentido que Deus está falando aqui. Então, tudo referente àqueles deuses pagãos vai ser destruído. Então, não haverá nada que faça vocês lembrarem deles. Então, com as gerações vindas, novas gerações, tudo, ninguém vai lembrar desses deuses, ninguém vai cogitar esses deuses. Esse era o sentido de Deus, né? Mas a gente vai ver que, infelizmente, o principal ponto de erro de Israel sempre foi esse, né? Adorar outros deuses, né? Sempre foi esse. E Deus, o intuito de Deus era esse, era que eles não adorassem outros deuses, mas que eles compreendessem que eles têm um Deus,
que é dono, que manda até nos outros deuses. A gente viu isso na aula passada, né? Que na verdade quer dizer Deus manda nos demônios, né? Mas nessa época usava-se o termo de deuses. Mas é isso, Deus manda até nos demônios. E é nesse sentido. E no versículo 4, então, Moisés continua falando ali para aquele povo, aconselhando aquele povo: ó, vocês não devem fazer como eles faziam para Deus, né? Vocês não devem fazer como esse povo fazia. Como eles adoravam os deuses deles, vocês não devem adorar a Deus. Nosso Deus é diferente. A adoração do nosso Deus é diferente. A gente lembra, né? Eu falei sobre isso, como era a adoração do Deus Baal, né? O Deus Baal era considerado o Deus da fertilidade e eles entendiam que a chuva era a manifestação de plena alegria desse Deus. Então ele estava no extremo ali, ele mandava a chuva. E o que era a chuva? Eles entendiam que eram os espermatozoides desse Deus. Então eles ligavam isso totalmente à sexualidade. Então por isso que eles praticavam atos ali, né? Era prostituição cultural, né? Era orgia, né? Era muita orgia. Era por conta disso. Eles entendiam, né? Esses dois deuses, né? Aserá e Baal eram esses deuses que eram impulsionados pela sexualidade. E aqui Moisés está falando: olha, vocês não devem cultuar o nosso Deus como esses povos cultuam os deuses deles. Vocês não devem jamais oferecer nada ao nosso Deus ou criar altares, fazer qualquer coisa que seja semelhante ao que esse povo faz, aos deuses deles, que nós sabemos que na verdade não são deuses, né? Então, nesse sentido, Moisés está falando aqui. Aí no versículo 5, Moisés continua: mas na verdade vocês devem buscar o lugar que Deus vai falar. Deus vai dizer para vocês em qual lugar ele vai ter que ser adorado. Não é onde vocês quiserem, mas é um lugar específico onde você pode adorar a Deus. E é nesse lugar que você deve ir. Não é ir igual esse povo faz, subir as montanhas e adorar o Deus deles nas montanhas. Não é ir embaixo de árvores enormes para adorar os deuses ali embaixo daquelas árvores com grande sombra. Não. Vocês vão adorar a Deus no lugar em que ele falar que vai ser, né, o local certo. Aqui era um apontamento a Cristo, né? É claro. A gente lembra que o Antigo Testamento inteiro fala sobre Cristo. O próprio Cristo disse isso, né? A Escritura inteira fala sobre mim. Ela testemunha sobre mim. As Escrituras inteiras. O próprio Cristo disse isso. Então, o Antigo Testamento falava sobre Cristo. Tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo. Inclusive isso. Então, hoje, nós adoramos a Deus em um lugar específico. Onde que é o lugar que nós adoramos a Deus? Em Cristo. Então, adorando a Deus em Cristo, nós encontramos o local perfeito de adoração, a tal ponto, né, de Cristo, né, nos fazer santos, né, nos fazer justos, a ponto do Espírito Santo habitar dentro de nós. Então, hoje esse é o local perfeito, né? É uma pessoa, né? Hoje se faz em uma pessoa, né? Mas aqui era um local físico, né? Então, aqui Deus está falando isso. Porque surge essa questão que eu havia falado no início hoje, antes da oração. Surge essa problemática. No deserto era fácil. Era o tabernáculo no meio, as tribos em torno do tabernáculo, eles iam adorar a Deus e ali orar no tabernáculo, em frente ao tabernáculo ali, tudo. Então, era fácil. Mas e agora em Canaã, né? Umas tribos iam estar além do Jordão nas terras extras que a gente já estudou, outras tribos estariam ali em Canaã. E aí? E para adorar a Deus, vai para onde, né? Então Deus vai falar isso: eu vou escolher uma tribo. E nessa tribo vai estar a minha presença, a minha arca vai estar nessa tribo. E vocês devem ir lá, nesse local, para me adorar. Vocês devem ir lá, nesse local, para me cultuar, né? Então tem que ir lá. Não adianta vocês quererem me adorar na montanha que está na tribo de vocês, na terra da tribo de vocês. Não. Se a minha arca, né? Se a minha presença está em outra tribo, vocês vão me adorar lá na outra tribo, né? Então era nesse sentido. A gente vai ver mais para frente, né? No livro de Josué, Jeremias confirma isso mais para frente, que o lugar escolhido por Deus é Siló. A princípio, né, quando eles vão ali para Canaã, né, Josué dá a entrada ali em Jericó com o povo, Deus escolhe Siló. Siló ficava onde? Em Efraim, na tribo de Efraim, né? Mais para frente esse local é modificado, né, por meio de Davi. Né? Davi conquista Jerusalém, né? Não havia sido conquistada antes, na época de Josué.
e Davi conquista ali a Jerusalém. E ali em Jerusalém, então, passa a ter a presença de Deus. A Arca da Aliança passa ali para Jerusalém, mais para frente. Mas por enquanto a gente vai ver ali no livro de Josué, quando eles chegarem lá em Canaã, o lugar que Deus escolher, né, que escolheu, foi Siló. Então, o primeiro local de escolha ali de adoração que Deus escolheu para si foi Siló, né? Tanto que a gente vai ver mais para frente, né, quando houver a quebra do reino de Israel, né, a gente vai ver que vai ter uma divisão ali, né, vai virar o reino de Judá e o reino de Israel. No reino de Judá serão duas tribos, né, que vão compor ali o reino de Judá, Benjamim e Judá. E o reino de Israel são 10 tribos, e os levitas vão estar ali entre eles, né, e vão ter 10 tribos ali no reino de Israel. E o que acontece? O reino de Judá vai adorar em Jerusalém, né, mas o reino de Israel, né, vai transformar ali Siló, onde era um ponto de adoração do Deus de Israel. Eles vão transformar em adoração de ídolos, né? Então é bem triste, eles transformam ali um local de adoração de ídolos. Porque já havia saído, né? Nessa época já tinha ido para Jerusalém realmente a arca, né? Então, com medo ali, depois da ruptura ali do governo, com medo de que o povo de Israel se incline para Judá, o rei vai criar ali, né, uma adoração de ídolos, né, infelizmente. E é por conta dessa queda toda do reino norte, né, que a gente vai ver mais para frente, que eles vão ser entregues aos assírios, né, e a capital deles vai ser a Samaria ali, né, então daí que surgem os samaritanos, que a gente vai estudar mais para frente, os judeus e os samaritanos, a briga que há entre eles, né, por conta de adoração, é por conta disso. Então Deus havia falado aqui, olha, vocês não vão me adorar em qualquer lugar, mas vocês vão me adorar no lugar em que eu disser, né? Onde eu falar que é para me adorar, vocês vão me adorar. E mais para frente a gente vai ver, o reino de Israel vai continuar, vai adorar realmente onde Deus mandou, mas ele não vai adorar a Deus. Ele vai adorar outros deuses, né? Então era Siló a princípio, depois passa para Jerusalém. Então no versículo 6 continua, né, Moisés falando, olha, nesse lugar que eu escolher, né, Deus falando, ó, nesse lugar, gente, que Deus escolher, é lá que vocês devem mandar os holocaustos de vocês. Vocês não devem criar um altar numa montanha na tribo de vocês para oferecer, né, holocaustos, sacrifícios a Deus. Não, vocês devem ir até o local onde está a presença dele, seja qual tribo que for, né? Então, para evitar briga entre as tribos, a gente vê aqui um certo suspense, né? Mas mais para frente vai ser decidido que é na tribo de Efraim. Mas agora não é falado, talvez até para evitar isso, né? Então, não é falado agora onde que vai ser, mas mais para frente vai ser falado que é ali em Efraim. E aqui Deus está falando isso, Moisés está falando isso, olha, Deus, vocês devem oferecer os holocaustos para Deus nesse lugar, né, os sacrifícios para Deus nesse lugar, os dízimos para Deus nesse lugar, as ofertas devem ser oferecidas nesse lugar, né, tanto as ofertas de voto, como as ofertas voluntárias, né? Todos os primogênitos que são de Deus, né? Na verdade, são dele, vocês devem oferecer a ele, então vocês vão oferecer lá. Vocês não podem chegar e matar na terra de vocês. Ah, Deus, tô matando aqui seu primogênito. Não pode, né? Eu tô matando o primogênito dessa vaca aqui porque é seu, né? E matar na sua terra não pode. Você tem que levar lá pro lugar onde tem a presença de Deus. Porque se a gente estudou isso em Levítico 17, né? Se fizer alguma oferta em um local onde não há a presença de Deus, aquilo que foi oferecido não foi para Deus, mas sim para um demônio, né? Em Levítico 17 a gente viu isso. Aí no versículo 7, então, diz assim: lá vocês vão comer perante Deus, né? Vocês vão se alegrar em tudo que vocês fizerem, vocês e a casa de vocês, né? No que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus, né? Então vocês vão para lá e vão com alegria. Não é para ir com pesar, não é para ir com tristeza, é para ir com alegria. É engraçado, tem um tempo da história da igreja, né? Não faz muito tempo, mas teve um tempo da história da igreja que entendia-se que o cristão não podia rir, né? Então, quando você ria, era considerado pecado, né? Isso um pouquinho de tempo, mas gente, já depois de Cristo isso, né? E entendiam que o cristão não podia rir. Por conta do pecado do mundo, etc., entendia que o cristão não podia rir, né? Então aqui não, aqui mostra claramente que Deus quer que sejamos alegres, né? Nele nós
temos um fardo leve, né? Nele nós encontramos felicidade e alegria. E é nesse sentido aqui mesmo. Vocês vão para lá e diante da presença do Senhor, vocês vão com alegria. Vocês vão alegres na presença de Deus. Então, no versículo 8, né? Moisés, no versículo 8 e 9, Moisés dá uma chamada. Moisés diz assim: vocês não devem fazer segundo o que vocês estão fazendo aqui. Esse tempo todo que a gente tem andado no deserto, vocês têm feito o que vocês querem. Vocês fazem do jeito que vocês querem as coisas. Mas lá não. Lá vocês devem obedecer a tudo que Deus falou. Vocês devem seguir à risca a lei de Deus. Porque vocês vão estar na terra dele. Vocês vão estar na herança que ele deixou para vocês. Vocês não devem continuar fazendo como vocês estão fazendo agora. Provavelmente, durante esse período no deserto, né? O povo esquecia, às vezes, alguma coisa, né? Esquecia de fazer alguma coisa, esquecia algo ali, né? Então, aqui é isso que está dizendo, né? Vocês não vão continuar lá fazendo o que vocês estão fazendo aqui. Não, lá vocês vão seguir a risca. Então, no versículo 10, continua. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra, né? A gente lembra que eles estão além do Jordão, aqui nas terras extras que foram conquistadas, que foram distribuídas ali para Ruben, Gad e meia tribo de Manassés, que a gente já estudou. Eles vão passar o Jordão e vão chegar em Canaã, né? Então, aqui é isso que Moisés está falando. Ó, vocês vão atravessar o Jordão, vão chegar em Canaã, vão entrar na terra que Deus deu para vocês, e lá, naquela terra, vocês vão encontrar descanso. Lá vocês vão encontrar descanso de todos os inimigos de vocês. Deus vai dar paz até para os inimigos de vocês, para eles não virem brigar com vocês. Vocês vão ficar em paz lá, desde que vocês obedeçam a Deus, né? Então a promessa era desde aqui, né? Eles obedecessem a Deus. Então vocês vão morar seguros e ninguém vai tirar vocês daí, não vai ter guerra, vai estar tudo certo. No versículo 11, então, continua. Então, haverá um lugar que escolherá o Senhor. Ele repete, né? Então, aqui ele repete que Deus vai escolher um lugar onde Deus vai ser adorado nesse lugar e não em nenhum outro, né? Que vai ser, a gente vai ver em Siló. Então, aqui no versículo 11 diz: então haverá um lugar que escolherá o Senhor, o Deus de vocês, né? O nosso Deus. E ali ele vai fazer habitar o nome dele, né? A presença dele vai estar ali, naquele local. E nesse local onde estará a presença de Deus, é que vocês devem dar todas as suas ofertas, que vocês devem oferecer todos os seus sacrifícios, todos os seus holocaustos, né? Vocês devem oferecer tudo naquele local onde há a presença de Deus, né? A gente lembra que aqui é um apontamento claro a Cristo, né? Hoje não há um local onde você vá que aqui é a presença de Deus. Não. Onde é que a gente encontra a presença de Deus? Em Cristo. Aí quando a gente encontra a presença de Deus em Cristo, Cristo nos dá o repouso, nos dá o descanso e nos faz, né, nos limpa de tal forma que o Espírito Santo habita dentro de nós. Então a presença de Deus passa a estar aqui, ó, dentro da gente, conosco, né? Então hoje não há um local onde você vai, eu quero encontrar Deus, né? Eu vou ali naquele lugar porque lá tem Deus, vou encontrar Deus. Não. Deus não habita em construções humanas, né? A Bíblia diz isso. Então, aqui apontava claramente a isso. Há um local onde há a presença de Deus, onde você deve voltar todo o seu sacrifício, tudo que você tiver que entregar a Deus. Há um local que é em Cristo. E por meio desse local, né, Cristo, né, ele edificou o templo, né, ele constrói um novo templo, né, e esse templo somos nós. Né? E o Espírito Santo habita dentro de nós e hoje nós somos o templo. Então é isso que está dizendo aqui, apontando para Cristo, né? Mas aqui havia um local, né? Nessa época não havia o sacrifício de Cristo, então eles não podiam ter o Espírito Santo dentro deles, a gente já falou isso, o Espírito Santo ficava fora deles, né? Mas não ficava dentro. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, realmente, a presença de Deus habitava em um local, né? Era o quê? Na Arca da Aliança, né? Então, era um local ali, eles tinham que ir até aquele local que realmente ali era a manifestação da presença de Deus. Mas hoje, né? Pela graça, a presença dele está dentro de nós, né? Por conta do sacrifício de Cristo. E aqui é isso. Vocês querem oferecer holocaustos, sacrifícios para Deus, os dízimos, tudo que for para Deus. Vocês devem ir até lá, nesse local. Não é na terra de vocês. Isso é importante porque a gente lembra que os levitas não têm terra, né? Os levitas não têm herança. Deus falou isso, olha, a herança vai ser distribuída entre 12 tribos, né? Porque José vira 2 tribos porque ele recebe a primogenitura de Ruben. Então, José se divide entre Efraim e Manassés. Então, são 12 tribos, mas não tem a tribo de Levi.
mas a tribo de Levi vai estar espalhada. Então vai ter tribo de Levi, vai ter a levita no meio de Judá, vai ter levita no meio de Manassés, vai ter levita no meio de Ruben, vai ter levita no meio de Gade. Então vão ter levitas ali por todo o povo, né? Por todas as tribos, né? E é isso, porque se Deus não explicar, o dízimo, a gente já estudou isso, o dízimo era para ser entregues aos levitas, né? Então, como os levitas não podiam trabalhar, não tinham herança, não podiam exercer nada ali, né? Só podiam trabalhar para Deus, não podiam exercer nada econômico para si próprio, né? Então, eles tinham que ser sustentados pelas outras tribos, né? E é isso. Aí o que aconteceria? Se Deus não explicasse isso aqui, os povos chegariam até os levitas que estão na tribo deles, né? Então, eu sou da tribo de Judá, tem um levita aqui do lado da minha casa, eu vou entregar o dízimo para ele, né? E não pode. Você tinha que ir lá no local onde há a presença de Deus, né? No local escolhido, né? Lá em Siló, mais para frente a gente vai ver. Tem que ir lá em Siló, mais para frente ainda, lá em Jerusalém. Então você tinha que entregar os dízimos, sacrifícios, tudo no local onde há a presença de Deus. Aí no versículo 12 continua, né? Moisés falando, e vocês, né, devem se alegrar na presença dele, né? Então não é para ir lá com tristeza entregar, né, o que você tiver que entregar para Deus, vá com alegria, né? Então Moisés fala isso, ó, e vocês vão para lá alegres, não é? Ai meu Deus, são 3 dias de viagem, que cansativo, né? Imagina, tinha tribo que devia viajar bastante, né? Imagina as tribos dos extremos, né? Efraim fica ali no meio, tinha tribo do outro lado do Jordão, né? Então eles iam ter que se reunir ali em Siló. E é isso que está falando aqui, vocês vão com alegria, vocês não vão chorando e nem reclamando não, vocês vão com alegria até lá. Então aqui diz, né? Vocês vão com alegria, né? E vos alegrais perante o Senhor, vosso Deus. Vocês vão se alegrar, os filhos de vocês, as filhas de vocês, os servos de vocês, as servas de vocês, o levita que mora dentro da cidade de vocês e que não tem porção nem herança com vocês, né? Então todos vocês vão para lá felizes, não é para ir triste, não pensando na demora da viagem, né? Então no versículo 13 Moisés continua falando, guarda-te, cuidado, né, para que vocês não venham a oferecer os holocaustos de vocês, onde vocês vivem. Cuidado, né? Deus já está falando que os holocaustos, né, todos os sacrifícios devem ser oferecidos, né? Devem ser oferecidos no local em que ele disser, né? Onde há a presença dele. Então tomem cuidado, porque se a gente viu isso em Levítico 17, né? Se você faz a oferta onde não há a presença de Deus, onde Deus não determinou que fosse feita a oferta, aquela oferta é para um demônio, não é para Deus. Deus não vai lá buscar, né? Você está oferecendo, eu estou oferecendo para Deus. Não, você está oferecendo para o demônio, porque Deus não vai ali buscar, não. Quem vai buscar aquilo é um demônio. Porque Deus não vai até aquele lugar se ele falou que ele não estava ali, né? E é nesse sentido aqui que o Moisés está falando, tomem cuidado. Tomem cuidado para vocês não virem a matar animais, né, na cidade de vocês com preguiça de ir até o local onde há a presença de Deus e matarem ali. Cuidado, né? Então no versículo 14 ele continua, mas sim, vocês devem ir até o lugar onde Deus escolher. Em uma das tribos vai ser, né? Ali vocês vão oferecer, né? Tudo que for referente a Deus vai ser ali, né? Então, no versículo 15 continua. Porém, consoante todo o desejo da tua alma, poderás matar e comer carne. Aqui ele fala sobre outra coisa. Ele mudou o assunto aqui no versículo 15, né? O que acontece? Aqui a gente lembra bastante sobre um problema que houve, né? Houve um problema no deserto, problema sério. A gente lembra que foi um problema grave. Que onde houve aquela labareda, né, de fogo em torno do arraial, que eu não lembro agora o capítulo certo, eu acho que eu não anotei, mas houve uma labareda, foi em Números, eu não lembro, houve uma labareda em torno do arraial, né, porque o povo começou a reclamar de Deus. E então a gente lembra que eles começaram a falar que eles sentiam falta da comida gostosa que eles experimentavam enquanto eram escravos, né? E eles começaram a falar, a gente agora experimenta, mas a gente gostava de antes, era mais, era melhor, né? A gente lembra que eles comiam codornizes, né? Mas eles começaram a falar que lá no Egito eles comiam outros tipos de carnes, eram mais saborosas, mais gostosas, tinha mais tempero, e começaram a falar um monte de coisa, né? E a gente lembra, né? Eles queriam muito comer carne, era muita carne que eles queriam comer. E Deus falou, tá bom, eu vou mandar a carne para esse povo. Vou mandar tanta carne que vai sair carne pelo nariz deles, pelo ouvido deles, pelo olho, vai sair por todo lugar carne, de tanto que eu vou mandar, né? E a gente lembra que quando esse povo começou a mastigar, eles morreram, né?
por conta da cobiça, porque eles queriam comer muita carne. E Deus está falando isso agora, aqui no versículo 15, né? Por meio de Moisés, está falando, olha, não se preocupem, vocês vão comer até mais carne do que vocês comiam lá no Egito. Lá no Egito, vocês não comiam tanta carne com tanta liberdade como agora. Porque lá no Egito, vocês eram escravos. Então, tinha um tempo certo para comer. Você não podia parar seu trabalho ali, ou um açoite nas suas costas, você não podia parar. Então, agora não. Agora vocês são livres. Agora vocês são livres. Vocês têm a terra de vocês. Vocês trabalham para vocês. E vocês podem parar o momento que vocês quiserem parar. E ali, e comer a carne que vocês quiserem. Eu deixo vocês comerem o que vocês quiserem comer. Vocês podem se empantufar de carne, né? Então é isso que Deus está dizendo aqui, né? Vocês não precisam se preocupar. Vocês não vão mais desejar o que vocês tinham durante a escravidão. Vocês nunca mais vão dizer isso. Que na escravidão eu tinha mais, era melhor, era mais... Não, vocês podem comer à vontade, né? E é isso que ele está dizendo aqui no versículo 15, né? Tudo que vocês desejarem, o quanto desejar a sua alma comer, você pode comer. Vai lá, mata o animal e come na cidade de vocês. Não tem problema. Não foi um animal consagrado a mim, não é um animal de sacrifício, não é um primogênito que é consagrado a mim. Então pode ir lá, vai lá e mata o animal que vocês quiserem matar, desde que seja um animal puro, que a gente lembra que havia nessa época a lei, né? A lei estava aqui disposta, então eles não podiam comer animais impuros. Eles até podiam, a gente lembra que não era pecado, né? Eles podiam comer animais impuros. O que acontece é que eles ficariam um tempo impuros, né? Um período curto de impureza ali, mas depois eles se purificariam, né? Então não era um pecado deles morrerem, né? Mas eles ficavam afastados da presença de Deus. E aqui Deus está falando, não, vocês querem comer carne, vocês podem. Vai lá, mata um boi e come. Não tem problema. Quantos vocês quiserem. Quiserem comer 10 bois em um dia, vai, come. Não tem problema, eu deixo vocês comerem quanto vocês quiserem de carne. Podem comer até se fartar. É de vocês, comam o que quiserem, né? Então, ele vai falar, a única condição é não comer o que é de Deus, né? Mas, assim, a carne que não é consagrada a Deus, não é de voto, nada disso, coma. Coma quando você quiser. E é isso que diz aqui, segundo a bênção que Deus deu, né? Então, segundo a posse que você tem, coma quando você quiser. Deus não vai te limitar, pode comer quando você quiser. Então, aqui diz, o imundo e o limpo dela vão comer, né? Então, aqui Deus fala, porque a gente lembra... A gente estudou isso em Levítico, né? Do capítulo 11 até o capítulo 15, se eu não me engano. A gente estudou sobre o puro e o impuro, né? A gente lembra que o impuro não podia participar das coisas sagradas, né? Então, uma oferta pacífica, onde a pessoa tem que participar daquela oferta, né? Porque parte fica com Deus, parte fica com os sacerdotes e parte fica com a pessoa que está dando a oferta. O impuro não poderia participar, né? A gente lembra, o impuro não podia porque era coisa sagrada. Mas isso não é uma coisa sagrada. Eu estou matando para comer um animal, né? Então, não é coisa sagrada, o impuro pode comer. Então, a pessoa está ali em um estado de impureza, que a gente lembra, né? Que o estado de impureza era tocar em morto, a menstruação, emissão de sêmen, parto, né? Então, tá nessas condições, né? É matar para comer, pode comer, não tem problema. A mulher depois do parto pode comer, a moça nos seus dias pode comer, o homem após a ejaculação pode comer, não tem problema porque não é nada sagrado. Então, é só um animal para comer, então pode comer. E aqui continua, né? Vocês vão comer como se come da carne, né? Do corso, né? Da gazela e do veado. O que acontece? Era muito comum nessa época, né? Caçar gazela, caçar veado e comer, né? E eles comiam tranquilamente esse tipo de animal. Por quê? Porque não era animal que era derrubado em altar. Então, eles podiam comer, porque gazela não se oferta a Deus. Veado não se oferta a Deus, né? Então eles comiam sem peso na consciência, porque eram animais que não eram animais que eram queimados no altar de Deus. Mas Deus agora está dizendo, não, até os animais assim que vocês queimam no meu altar, desde que não seja nada consagrado a mim, nada sagrado, vocês podem comer, né? É um boi, né? É um novilho. Vocês querem comer? Come, não tem problema, pode comer e coma com a cabeça tranquila, como se você comesse uma gazela, como se você comesse um veado, né? Então no versículo 16 continua, tão somente o sangue não comerás.
Sobre a terra o derramarás como água. A gente já falou sobre isso em Levítico 17, né? Eles não podiam comer nem beber sangue, né? Eu expliquei por quê na aula de Levítico 17. Aqui fala para derramar o sangue na terra como se fosse água. Mas em Levítico 17 houve uma observação que agora não está sendo falada, mas é óbvio que vai ter que ser cumprida. Porque em Levítico 17 Deus disse, ó, quando vocês forem matar um animal para vocês comerem, não deixem o sangue solto em cima da terra. Não deixem. Tampem, joguem terra em cima daquele sangue, né? Joguem terra em cima dele. E a gente viu isso em Levítico 17, né? Aqui não fala sobre esse detalhe de jogar terra em cima do sangue, né? Fala aqui para você, quando a pessoa fosse comer um animal, matar o animal, aquele sangue vai deixar todo o sangue jorrar ali, né? E aquele sangue que tá jorrando, deixa cair aquele sangue na terra. Você não vai guardar aquele sangue, não vai fazer nada com aquele sangue. Joga ele, desperdiça ele na terra. Mas tem que ter essa observação do Levítico 17. Então, provavelmente, eles cortavam, jogavam todo o sangue na terra e cobriam aquele sangue que caiu na terra, né? Por conta do que foi falado em Levítico 17, né? Era uma questão da lei. Então, eles tinham que cumprir, né? Então, agora não houve necessidade de se repetir. Mas eles teriam que cobrir ali realmente. Era um costume muito comum, pagão, né? De quem fazia caça, matar o animal da caça e jogar o sangue no chão. E eles entendiam, né? Eles diziam que aquele sangue ficaria para o deus da caça, né? O deus da caça, para ajudar eles na próxima caça e tal, e ficava nesse sentido. E para evitar esse tipo de coisa, Deus já fala, não, o sangue não vai ficar exposto no chão, porque pode ser que vocês vão embora, a gente até falou sobre isso na aula, né? Pode ser que vocês vão embora, chega na casa de vocês, vocês vão pensar, mas será que não foi o Deus da caça que me ajudou? Ah, será que ele não pegou sangue lá e vai me ajudar na próxima? Então, para evitar esse tipo de coisa, não façam, né? Pega o pó da terra e cobre aquele sangue. Então, no versículo 17, continua Moisés ali falando. Nas suas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhuma das ofertas votivas que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos. Quando a gente lê aqui, a gente lembra que Deus havia falado o quê? Os dízimos, né? Tudo que é referente ao dízimo, que é de Deus, tem que ser entregue para os levitas. Os levitas vão receber, né? A gente lembra que os primogênitos também são de Deus, então devem ser entregues lá, né? Para os sacerdotes, né? E agora, no versículo 17, fala que não pode comer o dízimo na sua casa, né? É claro que aquilo que Deus determinou antes, né, que os dízimos seriam entregues aos levitas, não foi anulado aqui, né? Não é isso que está acontecendo e todo mundo vai ficar com seu dízimo e comer seu dízimo, né? A gente lembra que nessa época era muito comum também o dízimo, né? Fala em comer dízimo, por quê? Porque eles se sustentavam em plantação. Era pura agricultura, né? Então, era ali plantação de trigo, tudo. Então, eles tinham que pegar 10% do que colheram, né? Do trigo ali, 10% do trigo, 10% das uvas, ali, pegar 10%, né? Então, aqui tá falando, não, vocês não vão pegar aqueles 10% que vocês separaram, né? Que é de Deus, e vão comer na casa de vocês. Porém, quem é que podia comer? Quem podia comer, né? A gente lembra. Eram os levitas. Somente os levitas podiam comer do dízimo, porque o dízimo era entregue aos levitas. A gente estudou isso, os dízimos, né, de tudo ali que passasse debaixo da vara do pastor, né, Deus até deu esse exemplo, tudo que passasse na mão deles, eles teriam que entregar o dízimo, e o dízimo ia para o levita, todos os levitas, todo mundo ali da tribo de Levi. E desse dízimo, eles entregavam um dízimo aos sacerdotes. A gente lembra, né? Que só é sacerdote quem é descendente de Arão. Então, eles iam, os levitas, do dízimo que eles receberam, e entregavam um dízimo do dízimo, né? A gente estudou sobre isso. Então, aqui no versículo 17, a primeira parte do versículo 17 não está falando com as outras tribos, está falando com levita, porque as outras tribos não podiam comer dízimo. Então, aqui está falando sobre levita. Por quê? Porque os levitas estavam espalhados, né? Então, são 12 tribos. A presença de Deus vai estar apenas em uma tribo. Vai estar em um local específico. Então, existem 11 tribos ainda com levita por aí, né? Então, essa é a questão. Esses levitas que estão espalhados, eles não poderiam comer o dízimo na casa deles.
Eles não poderiam comer aquilo que foi entregue, né? O salário deles, né? Que receberam de Deus. Eles não poderiam comer na casa deles, eles teriam que comer na presença de Deus. Então, por exemplo, um levita que morasse em Gade, e ele não poderia comer o dízimo em Gade. Ele teria que comer o dízimo, né? Comer ali a farinha, o trigo, né? Que foi colhido como dízimo. Ele teria que comer ali, fazer um bolo, alguma coisa, um pão, alguma coisa onde? Lá em Efraim, lá em Siló. Então ele não podia comer lá em Gade. É isso que está dizendo aqui no versículo 17. Então essa primeira parte é para os levitas. As outras tribos não podiam comer, somente os levitas eram separados para ministrarem para Deus. Então eles não poderiam comer. Então essa primeira parte fala sobre os levitas. Esses levitas espalhados aí nas tribos, eles não poderiam comer na casa deles o que era de Deus. O que foi entregue a Deus, eles não poderiam. Mas vai ter uma exceção, a gente vai ver o que não é de Deus, o que não foi para Deus, o que é deles, eles podem comer. Eles podem, igual as pessoas, chegar lá do que é deles e matar um novilho e comer. Isso eles podiam, mas agora do novilho que foi entregue para Deus, eles receberam como dízimo ali aquilo que era de Deus, eles não poderiam. Eles teriam que comer lá onde há a presença de Deus, na casa deles não. Então, aqui continua no versículo 17 isso, né? Então, nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, os levitas, né? Nem do teu vinho, os levitas, né? É lógico que as outras tribos não deviam comer o dízimo, porque eles devem entregar o dízimo, não podem comer, né? Mas quem tinha autorização de comer o dízimo eram os levitas. Mas eles não podiam comer em qualquer lugar, tinha que ser na presença de Deus, lá em Siló, né? E depois em Jerusalém. Nem o dízimo do azeite também não podiam comer na casa deles, nem o dízimo. E nem os primogênitos das vacas também não devem comer, né? Coisa consagrada a Deus, então deve ser comido na presença de Deus. Nem das tuas ovelhas e nem as ofertas votivas, né? Então aqui já é para as pessoas, né? Então aqui essas ofertas votivas já entram para todas as tribos. Então a pessoa foi lá e fez um voto. Né? Pessoal, a gente lembra que existia uma oferta específica chamada oferta pacífica, né? A gente lembra que ela se dividia em 3 tipos, né? Era ação de graças, né? Por voto e a voluntária. Então, a pessoa foi lá e fez um voto. E o voto se cumpriu, deu tudo certo, ela tem que cumprir o voto dela, né? E como que era essa oferta? A gente já estudou, né? Parte do animal ali, a gordura tal, era queimada no altar, né? Parte daquele animal ia para o sacerdote e outra parte era comida pela parte que fez o voto. E é isso que está dizendo aqui, olha, as ofertas votivas, a oferta pacífica que você fez voto, vocês não vão queimar na casa de vocês. Ah, vou construir ali um altar, queimar a gordura ali, vou separar o peito e depois dar lá para o sacerdote e vou sentar e vou comer. Não, não façam isso, né? E mesmo as que eu for entregar lá, né, por exemplo, a gente vai ver que eles tinham reuniões, né? Eles tinham que ir lá, tinham que se reunir lá em Siló, tinham que se reunir lá em Jerusalém, né? Então, quando eles tinham que se reunir lá, por exemplo, mais pra frente a gente vai ver com Eucana, né? Que Eucana fazia isso, né? Tudo pra Ana, né? Então, a gente lembra, a gente vai ver que, por exemplo, quando ele ia lá, ele oferecia oferta, né? Então, por exemplo, a pessoa foi lá, ofereceu uma oferta pacífica, era voto. Seja o que for, voto ou não voto, vocês participavam da oferta pacífica. Então, a pessoa foi lá na oferta pacífica, eles tinham que comer aquilo ali, na presença de Deus, né? Ele não podia levar para casa e comer em casa, né? Não, tinha que comer na presença de Deus ali, porque aquilo era sagrado, então tinha que comer na presença de Deus, né? Se era grave para os levitas, né? Imagina para quem não era levita. Então até os levitas tinham que participar daquilo que era de Deus somente na presença de Deus. Quem não era levita, então, né? As outras tribos tinham que comer somente ali na presença de Deus. Saiu da presença, não. Então vou comer a oferta pacífica onde? Somente em Siló, no tempo que a arca estiver em Siló. Aí saiu, não terminei, então eu não posso ir em outro lugar. É somente ali realmente que eu vou comer aquela oferta, né? Então aqui continua, que houveres prometido, né? Oferta votiva que eu tiver prometido, ou oferta voluntária, que é a oferta pacífica voluntária, que eles têm direito a comer, né? E nem as ofertas das tuas mãos, né? Então, vocês não vão comer em qualquer lugar, mas somente na presença de Deus. Então, no versículo 18, continua. Mas o comerás perante o Senhor seu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Tu e teu filho e tua filha, e teu servo e tua serva, e o levita que mora na tua cidade, e perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo que fizeres. Então aqui mais uma vez Moisés repete. Então vocês devem comer onde Deus mandar.
Deus vai escolher um lugar. E é nesse lugar que Deus vai escolher que vocês devem comer as coisas sagradas. Não é em outro lugar. Não há um outro lugar. Só esse lugar, né? Então, aqui no versículo 19 continua. Guarda-te, né? Não desampares o levita todos os teus dias na terra. Cuidado, né? O levita precisava de ajuda. Né, o levita precisava de ajuda, ele não podia trabalhar, ele não podia exercer um extra, ele não podia fazer um serviço por fora. Ele foi chamado para somente cumprir o ministério ali no tabernáculo. Então ele não podia fazer nada mais. Então ele precisava ser realmente ajudado, né, pelas outras tribos, né? E ele estava distribuído ali nas tribos, né? A gente lembra que eles ficavam distribuídos em várias tribos, mas eles não tinham, né, a residência deles. E eles, como levitas, eles precisam viajar. A gente vai ver isso muito. Eles viajavam muito, né? Então o levita saía de um lugar porque ele precisava ir lá no tabernáculo. Então eles viajavam bastante. E é isso que Deus está dizendo aqui, né? A gente vai ver mais para frente que acontecia isso. Os levitas viajavam muito e a pessoa tinha que oferecer estadia para ele, né? Eu tô vendo um levita passando aqui pela minha casa, ele saiu lá de Gade, tá indo lá para Efraim, eu tô no meio do caminho, né? Ele tá indo lá pro tabernáculo, eu falo, não, fica aqui, dorme na minha casa. Eu tinha que fazer isso, né? A gente tinha que fazer esse tipo de coisa. Então, é isso que tá... Oi, a paz do Senhor Jesus. Daiane, eu vou pedir para você colocar o seu microfone no mudo, por favor. Obrigada. No final da aula a gente libera os microfones. Obrigada. Então era isso que tinha que acontecer. Não podia desamparar o levita, né? Então você tinha que ajudar o levita. E no versículo 20, então, continua. Quando o Senhor teu Deus alargar o teu território, como te prometeu, e por desejares comer carne, disseres, comerei carne. Então, segundo o teu desejo, vai comer carne. Então aqui Moisés está repetindo o que ele já tinha falado. Vocês querem comer carne, comam carne à vontade, né? Desde que seja respeitado o que eu falei. Não seja carne consagrada a Deus, né? Não seja nada ali referente ao que é de Deus. Pode comer à vontade. Então, no versículo 21 continua. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para nele pôr o seu nome, então matarás das tuas vacas e tuas ovelhas, que o Senhor te houver dado, como te ordenei, e comerás dentro da tua cidade, segundo todo o teu desejo. O que ele está querendo dizer aqui? Para o levita, assim, principalmente, né? Principalmente para o levita. O levita, ele participava, né, do dízimo. Ele participava do dízimo e ele participava das coisas de Deus. Então ele tinha direito à comida, né? Ele tinha direito à carne, né? Mas para isso ele teria que ir para lá, pro tabernáculo, né? E comer ali na presença de Deus, né? E as pessoas também tinham direito à carne quando era oferta pacífica, mas eles tinham que ir lá na presença de Deus. Mas aqui Deus está falando, ó, se vocês tiverem muita vontade, matem uma das suas e comam, né? Aqui é para os levitas também, né? O levita tá com muita vontade, muita fome, né? Quer muito comer carne. E não dá para ele ir lá no tabernáculo para ele participar. E ele quer muito comer. Então, o que ele vai fazer? Pode matar um do animal dele, não tem problema. Ele mata ali um dos animais dele e come. Ou o vizinho dele, como tem que ajudar o levita, mata do seu animal e convida o levita para comer, né? Nesse sentido. Aí no versículo 22, então, continua. Porém, como se come da carne do corvo e do veado, assim comerás destas carnes. Comerá tanto o homem imundo como limpo. Então aqui ele repete mais uma vez o que ele já tinha falado. Vocês vão comer com a consciência tranquila, igual come gazela e veado, que eu já expliquei para vocês. Tanto o homem imundo na condição imunda, como o homem na condição limpa, né? A gente já falou sobre isso também, ele só tá repetindo. Aí no versículo 23, então, continua. Somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne, né? Então, aqui... eu não lembro se eu falei, em Levítico 17 fala sobre isso, né? Comer com sangue. Mas eu falei sobre isso quando veio o dilúvio. Antes do dilúvio, né? Havia uma atrocidade tão grande ali naquela época que eles chegavam a comer o animal até ainda vivo, né? Mordiam assim, comiam. Não tinham paciência de esperar ali, né? Aquele animal ficar ali já pronto, né? Então eles pegavam com sangue mesmo, já começavam a comer. E fora outras atrocidades que a gente falou um pouquinho quando a gente estudou sobre o dilúvio, né? Eles começaram a ter cruzamento de animais, né? Cruzava boi com jacaré, cruzava tipo animal que não tem nada a ver um com o outro, né? E tinham relações sexuais com animais, né? Então tava bastante assim, né? A gente lembra que depois do dilúvio, a primeira coisa que Deus fez ali, né? Para Noé foi falar o seguinte, ó, vocês podem comer da carne. Por quê? Porque já se comia antes.
mas se comia errado. Toda vez que Deus fala alguma coisa na Bíblia, é porque já era feito, mas era feito do jeito errado. Então Deus fala o jeito certo de se fazer, né? Quando Deus não fala é porque não era feito. Então não surge a necessidade de Deus falar sobre como está sendo feito. Então Deus fala sobre o que está sendo feito errado. Então Deus ensina o jeito certo de se fazer. Então no tempo do dilúvio, antes do dilúvio, já estava sendo feito. O povo já estava comendo carne, né? Sem autorização de Deus, estava comendo com sangue. Então depois do dilúvio, Deus vem e fala para Noé, fala, não, pode comer, eu deixo vocês comerem a carne. O animal que vocês quiserem comer, pode comer. Mas não comam o sangue, né? Então, desde lá Deus já havia falado sobre isso, né? E aqui Deus repete. A gente falou um pouquinho sobre o sangue, comer, beber o sangue, por que não poderia em Levítico 17, tá bom? Então, aqui Deus mais uma vez, Moisés mais uma vez repete o que Deus já havia falado. Só toma cuidado, gente, para vocês não comerem o sangue, mas carne vocês podem comer à vontade, né? Então, aqui continua. Não comerás, na terra o derramarás como água. Então, ele repete o que ele já havia falado antes. Eu já falei para vocês que tinha que cobrir, né, a terra ali, não é deixar o sangue exposto, né? Então a gente já falou sobre isso na aula de hoje. No versículo 25, então, continua: não o comerás, para que bem suceda a ti e a teus filhos, depois de ti, quando fizeres o que é reto aos olhos do Senhor. Você não deve comer sangue. Não deve beber sangue, porque assim vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem para você, vai ficar tudo bem para o seu filho e para as outras gerações, porque você vai fazer o que é certo para Deus, porque Deus falou que não é para comer sangue, né? Então é nesse sentido. Aí no versículo 26 continua: porém, tomarás o que houveres consagrado daquilo que te pertence e as tuas ofertas votivas e virás ao lugar que o Senhor escolher, né? Então, mais uma vez, ele repete. E a gente vai ver que isso não vai ser cumprido. Isso não vai ser como Moisés fala isso várias vezes. E não vai ser cumprido, infelizmente. Então, a gente observa que realmente está falando muito, mas o povo vai pecar nisso. E ele fala várias vezes. Então, mais uma vez, ele está falando, gente, só tomem cuidado. Que tudo aquilo que for consagrado a Deus, tudo aquilo que vocês estão entregando a Deus, gente, comam no lugar onde houver a presença dele. Entreguem onde houver a presença dele. Ele fala isso várias vezes, né? Mas não vai se cumprir. O povo não vai obedecer. Então, no versículo 27, continua, né? E oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus. Não é para oferecer sobre qualquer altar, né? Porque Deus não vai receber. É para oferecer sobre o altar onde há a presença de Deus. E Deus vai receber, né? E o sangue dos teus sacrifícios vai ser derramado sobre o altar de Deus também. Mas a carne você vai poder comer, né? De qual sacrifício? Somente do Pacífico, né? A gente já estudou sobre os sacrifícios em Levítico. O único sacrifício em que uma pessoa tinha direito a comer a carne era o sacrifício pacífico, né? Os outros sacrifícios você não podia. Quem podia comer era o sacerdote, mas a pessoa que está entregando ali não poderia. Então, no versículo 28 continua: guarda e cumpre todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti, para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos de Deus, do teu Deus. Quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de vocês as nações que ele prometeu, e você entrando nas terras que eram delas, né? Cuidado. Cuidado para que você não venha, né, a imitar essas nações. E é isso que vai acontecer, né? A gente lembra que Deus havia falado que não era para eles fazerem acordo com essas nações, né? E eles vão fazer acordos, vão ficar com dó de matar a gente, vão deixar a gente lá viva. E esse é o problema, porque assim, eles vão deixar a gente lá viva, só que essas pessoas vão procriar, essas pessoas vão aumentar, vão crescer, e depois eles vão querer tirar essas pessoas, e vai ser tarde demais, as pessoas cresceram, né, deixou lá meia dúzia, só que daqui a 200 anos não é mais meia dúzia, né, é mais, e eles não vão querer sair. Então, amém, Douglas, a paz. E vai acontecer esse problema, né? Mas Deus já havia falado sobre tudo isso, mas o problema é que eles não obedecem, né? Não obedeceram. E aqui é isso, cuidado, né? Para você não vir a imitar essas nações, né? Porque elas, depois delas terem sido destruídas diante de ti, né? A gente lembra que Moisés já falou muito sobre isso, né? Gente, vocês estão entrando lá não é por merecimento, não é porque vocês são bons, não é porque é justo para vocês, mas porque essas nações são tão ruins que a terra está vomitando elas. Chegou o momento do juízo de Deus e Deus decidiu que elas têm que morrer. Então, cuidado, porque se vocês vierem
a se tornar como elas, é isso que vai acontecer com vocês também. Deus não tem preferido, né? A gente lembra que Moisés falou isso para esse povo. E Moisés continua dizendo, mas não adianta nada. Então, no versículo 30, Moisés fala isso. Cuidado, para que vocês não venham imitar essas nações, né? Depois de terem destruído elas, né? E que vocês não venham, né, a seguir os deuses dela, né? E vocês não venham a dizer, né, assim como serviram essas nações os deuses dela, eu também vou fazer. Também vou começar a seguir esses deuses, né? Cuidado. Não farás assim ao Senhor teu Deus. Não façam isso com Deus, né? Porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, esse povo aí já fez. Então não imitem eles. Porque Deus não se agradou deles. E é por isso que Deus está destruindo eles. Então não imitem eles, né? Então aqui diz: pois até os seus filhos e suas filhas eles queimaram aos seus deuses, né? Então isso é abominável para Deus, queimar um filho, né? Próprios deuses deles, isso é abominável. Não faça igual esse povo que vinha e queimava os filhos para deuses, né? A gente vai falar mais para frente sobre isso, que vai acontecer um caso, né, em Israel. O voto de Jefté, né? Jefté vai prometer ali uma pessoa em holocausto, né? E é a filha dele, né, que vai sair, né? Mas foi um voto impensado, né? Um voto desnecessário, né? Porque não era o que Deus se agradava. Deus deixava muito claro que ele não se agrada, né, de ofertas vivas. Primeiro que uma pessoa viva não é uma oferta válida para Deus, porque Deus só aceita o que é puro. O impuro ele não aceita, né? Então não havia sacrifícios de animais impuros, havia sacrifício de animal puro. E a gente lembra que quando estudou sobre isso, o homem é equiparado a um animal impuro, porque o homem é impuro. Então como que ele vai se oferecer? Né? Então a oferta ali de Jefté, a gente vai falar mais pra frente sobre isso, é bem complexa, bem complicada por conta disso, né? Ele tá oferecendo algo impuro e totalmente desnecessário, não era algo que Deus queria, né? Mas, né, ele vai ser juiz, né? A gente vai ver, ele vai ser levantado como juiz de Israel. Então, no versículo 32, finaliza a aula de hoje. Amém. Diz assim: tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás, né? Então, mais uma vez Moisés fala isso, né? Já é a segunda vez que ele fala: olha, vocês não vão mudar nada do que eu disse. A lei é essa. Vocês não vão acrescentar nada à lei e nem diminuir. A aliança que Deus tem conosco é essa. Não adianta, se aparecer alguém aqui falando que Deus acrescentou alguma coisa a essa aliança da lei, é mentira. E se aparecer alguém aqui falando que Deus diminuiu alguma coisa dessa aliança, é mentira. Porque você não vai aumentar nada dessa aliança e nem diminuir nada dessa aliança. A gente já falou sobre isso e é verdade. Foi o que eu já disse em uma aula. A aliança da lei não é baseada nos 10 mandamentos apenas. A aliança da lei é baseada nos 10 mandamentos, nos estatutos e nos juízos. Se a pessoa pisasse um ponto do estatuto, ela feria a lei inteira. Se ela pisasse um ponto do juízo, ela feria a lei inteira. Então não eram só os 10 mandamentos. Se você tinha que cumprir, você tinha que cumprir a lei inteira. Não eram só os 10 mandamentos que se cumpriam, mas a lei toda. Você tinha corte de cabelo para fazer, tinha um jeito certo de cortar o cabelo, não era qualquer jeito. Eu até dei um exemplo esses dias numa aula que a gente fez, que eu falei, você quer saber como que era cumprir a lei? Olha para um judeu que eu não lembro se o nome é ortodoxo, mas um judeu que segue ali a linha ainda, né, o Pentateuco. Ele usa aquele cabelinho aqui, né, tudo. O que é isso? É o corte que está escrito na lei. Então ele usa tudo de acordo com a lei, porque ele ainda está vivendo a lei, né? Ele não reconhece a Cristo como Salvador. Então ele está vivendo ainda a aliança da lei, porque ele está esperando o Messias chegar, né? Os judeus, eles não reconhecem, então eles estão esperando ainda o Messias chegar. Mas é essa questão, a gente já tinha falado, né? A lei, ela não foi revogada em nenhum ponto, em nenhuma vírgula. Ela tá toda completa ainda. Então, se você quer cumprir a lei, não são só os 10 mandamentos. É a lei inteira. É a lei toda. Tudo que tá na lei, né? Mas o que Deus fez, né? O que Jesus Cristo fez, né? Foi algo muito maior do que isso. Ele fez uma aliança maior do que a aliança da lei, né? Houve uma saída, né? Essa era uma aliança que tinha com Deus, a aliança da lei. Só que essa aliança não funcionou. A gente vai ver mais pra frente que essa aliança não vai dar certo. Ninguém vai conseguir cumprir a lei. Ninguém.
Só Cristo, porque ninguém conseguiu cumprir a lei, ninguém conseguia. Era uma lei muito difícil. Mas qual é o problema desse povo? Eles não podiam largar da lei. A gente vai ver mais pra frente, Paulo vai usar um termo até de casamento para falar sobre isso. Paulo vai falar que é como se o povo tivesse se casado, né? Uma aliança, nessa época com Deus, a aliança da lei. Então eles se casaram com a lei. Mas o marido deles é muito exigente, né? A lei é muito exigente, você tem que ser perfeito, você não pode errar nenhum ponto. Porque senão seu marido ali é um carrasco. Que era isso, ninguém conseguia cumprir. Se você errasse um pontinho, você era amaldiçoado. Então ninguém conseguia cumprir a lei. Mas aí veio Jesus Cristo, né? E cumpriu a lei, né? A lei nos guiava até Cristo. A gente já estudou isso, né? A lei nos guiou até Cristo. Era um aio até Cristo. Quando Cristo veio, nele acaba a lei. Né? E nele você morre. Morre para onde? Para a lei, para esse mundo. Porque a lei rege esse mundo, né? Tanto que a palavra de Deus diz, né? A lei só vai embora, só vai ser destruída, só vai sair quando o mundo acabar. Né? Até que o mundo acabe, a lei tá aí. A lei não vai ser revogada. A lei não vai ser destruída. A lei continua. Né? Mas a lei continua para onde? Para esse mundo. O que mudou não foi a lei. O que mudamos fomos nós. Nós somos mudados por meio de Cristo. Cristo nos deu uma nova natureza e nós morremos nele para este mundo, né? Então não estamos mais neste mundo onde o príncipe dele é Satanás. Hoje nós fomos, né, elevados ao nível da natureza de Jesus Cristo. E é por isso que o Espírito Santo habita dentro de nós, porque eu não tenho mais a natureza humana pecadora. Eu tenho uma natureza de Cristo. Cristo me deu a natureza dele. Quando Deus olha para mim, ele vê Cristo, né? Eu fui revestida de Cristo. Então, Deus olha para mim e vê Cristo, não vê uma mulher. Por isso que eu já disse também numa aula, não existe mulher e nem homem em Cristo. Não há diferença, né? Nós somos Cristo. Não existe cristão mulher, cristão homem. É Cristo. Deus olha e vê um cristão ali, um Cristo. Você tem a roupa de Cristo, né? E é nesse sentido. Nós morremos para essa lei, né? E nós renascemos, ressuscitamos acima deste mundo. Então não estamos mais debaixo das artimanhas de Satanás. Nós não estamos debaixo do governo do príncipe deste mundo. E é por isso que em Cristo nos é dado o poder de expulsar demônios. Porque quem está neste mundo, debaixo do poder deste mundo, não consegue expulsar demônios. Mas quem saiu debaixo do poder desse mundo e está acima, consegue expulsar demônios. Porque não está mais debaixo, né, da lei que rege esse mundo, né? Então, na verdade, esse mundo começou ali, né? A lei que rege esse mundo e colocou o domínio para Satanás começou no Jardim do Éden, né? Mas conforme o povo foi fazendo errado, surgiu a necessidade de Deus colocar essa lei para mostrar para o povo que era certo, né? Para que o povo tentasse, de alguma forma, verificar ali o que é certo, o que é errado, fosse para o caminho correto, né? Mas infelizmente não deu certo, né? E esse é o sentido. Paulo explica pra gente mais pra frente a carta de Gálatas. É incrível para falar sobre isso. E Paulo diz de uma forma muito clara, né? Tem alguém que tá com o microfone aberto, eu vou pedir pra colocar no mudo, por favor, que tá dando interferência, gente. Então, amém. Então, gente, é esse termo que Paulo usa, né? O termo de casamento. Eu achei um termo tão fácil, tão simples de se entender, né? Porque Paulo fala, olha, gente, a gente era casado, só que a gente era casado com a lei. E o nosso marido era muito chato. E o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que a gente não pode se divorciar. A gente tem que continuar casado até que o nosso cônjuge morra. Né? A gente se livra dele quando ele morre. Mas o problema é que a lei não morre. E aí, como que eu vou me livrar da lei do meu cônjuge, esse cônjuge ruim, se esse cônjuge nunca morre? Essa lei nunca morre, né? Então, quem morremos fomos nós. Entendeu? É essa a questão, né? Que Gálatas ensina, que Paulo fala. Eu acho tão didático o jeito que ele fala, porque é muito simples. Então, ele fala que realmente a gente tinha um carrasco de marido e ele não ia morrer nunca. Nunca ia morrer. A não ser até que os céus e terra acabem, né? Ele continua ali e nunca vai morrer. Então, quem morremos fomos nós. Então, nós morremos para aquele casamento com a lei. E ressuscitamos em um casamento. E como a gente renasceu, já não existe mais passado, já não existe mais o eu anterior, eu posso me casar de novo. Eu renasci. Eu sou uma nova criatura. E agora eu me casei de novo. Mas agora eu me casei com Cristo, né? E o casamento com Cristo é um patamar superior ao casamento com a lei. Então agora a gente está em outro nível. E a gente recebeu a natureza de Cristo, né? Então é nesse sentido.
Amém. Então, gente, é isso a aula de hoje. Agora, o finalzinho que eu acabei falando sobre a lei, mas amém, amém. Eu creio que tenha edificado alguém, amém, que tenha aí feito sentido para alguém. Amém.